bom dia! Estamos começando mais uma edição do Estúdio Câmara, aqui na TV Câmara Campinas. E hoje já é quinta-feira, dia 10 de abril de 2025. Gente, olha que legal! Hoje é dia da engenharia, do engenheiro militar. Também hoje é dia de mandar um abraço para o nosso amigo engenheiro metalurgista e Dia Mundial da Homeopatia. Nosso respeito, nossa consideração a todos esses profissionais. Bom, a adolescência segue sendo assunto aqui no Estúdio Câmara e dessa vez nós vamos falar sobre economia. Nós vamos abordar sobre o dinheiro na adolescência, tendo como base o projeto de lei Larissa Manoela, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados no último dia 25 e agora segue para a votação no Senado. A proposta, gente, tem como objetivo punir a gestão indiscriminada de bens de crianças e adolescentes por seus responsáveis, e a lei estabelece novas regras para o controle de recursos financeiros de menores, visando proteger seus interesses. O projeto surgiu após a atriz Larissa Manoela revelar que renunciou a 18 milhões para evitar uma disputa judicial com os pais que administravam sua carreira e fortuna desde a infância. Para esse debate, nós já estamos com eles, aqui no estúdio, os nossos convidados, a psicóloga especialista em crianças e adolescentes, Fabiana Lúcio, e também estamos com o nosso professor de economia, Fabrício Pessato, que daqui a pouquinho vai conversar com a gente, vai interagir com você que está em casa. Tem dúvidas, perguntas, né? Tem depoimentos? Já sabe, QR Code está na tela, é só apontar a câmera do seu celular ou então manda aí a mensagem direto, já anota o nosso WhatsApp aí, deixa no seu contato salvo, 978293776, manda para a gente, interage conosco, porque daqui a pouquinho a gente começa a interagir com você e responder as suas perguntas. Enquanto isso, você vai mandando sua mensagem e eu vou atualizando as notícias, porque os vereadores aprovaram um projeto de lei que prevê atendimento prioritário a pacientes com câncer. A proposta altera a Lei 14.789, de abril de 2014, sobre o atendimento prioritário no município de Campinas. A legislação atual, que regulamenta o atendimento prioritário, prevê o benefício a pessoas com deficiência física, idosos com 60 anos ou mais, e gestantes, lactantes, pessoas acompanhadas de crianças de colo, doadores de sangue, pessoas com obesidade grave ou mórbida, ou pessoas inscritas no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea. E olha, gente, o Cambuí terá a avenida bloqueada para evento gastronômico. Então, você que circula por aquela região, atenção, porque o bloqueio vai ocorrer entre o trecho que vai desde o cruzamento com a Avenida Coronel Silva Teles até a altura da Rua dos Bandeirantes, nas imediações da Praça José Alves Teixeira Nogueira. A interdição, organizada pela INDEC, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, começa amanhã às 7 da manhã e segue de forma ininterrupta até o final do sábado, tá? O evento acontece no sábado do meio-dia, aliás, às 22 horas, esse evento gastronômico, e a interdição antecipada tem como objetivo viabilizar a montagem da estrutura. Os motoristas deverão utilizar as avenidas Coronel Silva Teles, José de Souza Campos, a Norte e Sul, e João Mendes Júnior, como rotas alternativas. Já os ônibus, né, farão desvio pelas vias Antônio Lapa dos Bandeirantes e João Mendes Júnior. Não há pontos de parada no trecho interditado. Importante essa informação para você que circula aí na região do Cambuí. Previsão do tempo? E aí, como é que será a nossa quinta-feira hoje, hein? Ontem deu uma chuva, né? Nós estamos no outono e hoje, quinta-feira, a previsão traz para você céu parcialmente nublado, sério mesmo? Com chuvas a qualquer momento do dia? Então é isso, gente. Chuvas podem ser recorrentes ou persistentes e ocorrer de forma como pancadas ou mesmo temporais, que podem resultar em períodos de chuva intensa, raios e rajadas de vento, tá? Então fique atento, a mínima 19, a máxima 27. Você que vai para o trânsito de Campinas, preste muita atenção, né? Com chuva o trânsito fica um pouquinho mais delicado, então atenção, tranquilidade
e devagar você também chega, tá certo? Vamos lá, 19 9782937776. Esse é o nosso WhatsApp para você mandar a sua pergunta, mandar o seu depoimento, porque nós vamos relembrar o caso de Larissa Manoela. A atriz, ela rompeu a relação com os pais, que até então eram os administradores de sua carreira, que começou ainda na infância. A polêmica teve início quando Larissa abriu uma auditoria contra a mãe em 2023 para investigar a suposta venda de uma mansão em Orlando, o que foi negado pelos pais. Em entrevistas, ela revelou detalhes sobre o caso e também contou que, mesmo após completar 18 anos, ela não era informada sobre suas questões financeiras. Por esse motivo, a artista passou a questionar a situação de maneira incisiva em 2022. Ela contou que recebia apenas uma mesada dos pais. E em um trecho da entrevista, todo mundo acompanhou isso na época, né? Ela mostrou um áudio enviado ao pai, onde ela pedia dinheiro para comprar um milho durante a ida a uma praia. Delicado isso, né, gente? Bom, para conversar conosco sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio a psicóloga especialista em crianças e adolescentes. Seja bem-vinda, obrigada pela sua presença. Fabiana Ai, Lúcio, bom dia. bom dia, Rui. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos conversar a respeito disso daí e do que mais vier dentro do tema, né. Maravilhosa! E com a gente também nós teremos uma aula, com certeza, né, nosso professor de economia, Fabrício Pessato. Muito bom dia. Bom dia, Rúbia. Bom dia aos telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. Olha, gente, vamos lá. O texto, do projeto da lei Larissa Manoela define abusos de pais na gestão do dinheiro dos filhos menores e permite que a justiça limite o uso desses recursos para proteger o interesse das crianças e dos adolescentes, né. Na época, mesmo sendo adulta, Larissa dependia dos pais para pequenas despesas cotidianas, o que gerou um debate sobre o limite da autoridade parental no controle financeiro e em outros aspectos da vida, dos filhos menores, né. Esse caso expõe aí um problema real. E aí a gente Uhum. pergunta, para o nosso professor de economia, até onde os pais devem controlar o recurso, né, e também a vida dos filhos? Nossa, essa é uma pergunta interessante, né? Do ponto de vista da economia de maneira geral, você tem várias correntes de pensamento, e uma delas diz que somos indivíduos, e os indivíduos têm direito às suas escolhas, escolhas racionais, que vão permear a vida da pessoa. Nesse caso da Larissa Manoela em particular, é um caso inverso, né? Na verdade, ela era a fonte de receitas da família. E a gente pode até, falar que houve uma certa usurpação dos recursos da pessoa, do indivíduo, Larissa Manoela, pelos pais. O debate que a gente tem normalmente dentro da economia, quando a gente trata de finanças pessoais e comportamentais, é o contrário. Os pais são os provedores e a grande discussão que se faz é de que forma a gente consegue atender aos interesses das crianças, de que forma a gente consegue trabalhar com a formação do caráter da criança, de maneira que ela entenda qual é o valor do dinheiro, de que forma ela vai conseguir ter os ganhos da vida dela e, eventualmente, também trabalhar uma questão de cooperação, porque o dinheiro, muitas vezes, ele é um facilitador das trocas, um facilitador da intermediação financeira e tudo, mas muitas vezes, dependendo da forma como se aborda isso, principalmente aí depois a psicóloga, Fabiana, que pode depois me dizer se eu não estou falando nenhuma besteira, né, mas Não, a tá a correto. formação do caráter da criança, que ocorre nessa idade, entre 5 e 10 anos, é isso mesmo? 7. 7, 7 por aí, 7, 10 é ali anos. que a gente vai. Então, dependendo da forma como o dinheiro vai ser usado na relação dos pais com a criança, isso pode definir um rumo ou outro rumo
na própria formação do caráter da criança. Então precisa só ter isso, não existe resposta certa. Uhum. O que precisa é que os pais estejam conscientes que no momento que eles fazem determinada escolha, ele pode puxar o caráter da criança mais para um lado ou mais para o outro. Vou dar um exemplo prático. Se os pais entendem que é importante que a criança saiba que o valor do dinheiro venha do trabalho e coloque a criança para fazer as atividades caseiras em troca de uma mesada, Uhum. isso vai desenvolver um valor, ok, o trabalho da criança. Por outro lado, pode gerar na criança uma sensação de que ela só faz as atividades mediante remuneração financeira. Então, isso pode gerar uma relação, de certa maneira, doentia com o dinheiro, dependendo de como isso acontecer. Uhum. Por outro lado, você pode ter uma outra abordagem. Qual abordagem? Os pais podem pensar o seguinte: olha, independentemente de você receber ou não dinheiro, você, como integrante da família, você precisa colaborar com as atividades caseiras. Então, você não vai receber uma mesada fixa, mas quando você tiver interesse em alguma coisa, dependendo logicamente do orçamento da família, nós vamos tentar viabilizar para que você tenha aquela coisa que você quer, um sorvete, ou um brinquedo, uma coisa mais cara. Hoje em dia os tablets e os celulares da vida, Uhum. que as crianças hoje em dia estão aficionadas nisso, sem que necessariamente você tenha uma relação de troca envolvida. Porque aí eu vou expor a minha visão particular. Essa relação de troca, ela tende a gerar uma deformação na percepção das pessoas com relação àquilo que é a sociedade. Agora eu estou saindo um pouquinho da minha praia de economia, estou Uhum. pensando mais na forma como a gente enxerga a sociedade hoje. Então, quer dizer, a gente acaba pensando o seguinte: não, tudo gira em torno do dinheiro. Então, eu só colaboro, eu só faço alguma coisa mediante uma relação econômica financeira envolvida. Se não houver essa relação econômica e financeira envolvida, eu simplesmente não faço. Então, é só um risco que eu estou colocando aqui para que as pessoas, eventualmente, os pais, principalmente que estão pensando se dão mesada ou não para o filho, reflitam a respeito disso. Vale a pena eu dar uma mesada fixa, e colocar a criança nessa situação de dizer que ela tem que participar das atividades por uma relação de troca financeira? Ou é melhor que ela não tenha uma mesada especificamente e que aprenda a colaborar? Então, de novo, não tem resposta certa, aí vai de cada família, de cada um dizer como é que vai perceber essa relação. Muito boa a É. fala do nosso professor de economia. Uhum. Agora a gente parte para a psicologia, né, É, a formação do indivíduo, porque tudo a gente percebeu nesses 3 programas que nós falamos, abordamos a questão adolescentes, adolescência, né, que tudo inicia, sempre na infância. O serzinho ele vem para a gente, ele não sabe nada, ele não sabe nem comer, né, então nós vamos construir um ser, né, e o sucesso desse ser depende da construção, da criação dos pais. Então, na questão da exatamente. economia, como o professor abordou, eu acredito que seja também desde muito pequeno. Explica pra Exato. gente como que a gente deve construir esse ser humaninho para ser uma pessoa que saiba gerir a sua vida financeira. É, aí começa também com a questão do limite, né. Uhum. Não só, lá na frente, quando a criança começa a ter contato com o dinheiro, mas antes disso, começa lá naquelas primeiras, horinhas em que a criança está chorando, fazendo uma lógico, de início, a criança não vem com Manual de com instrução. manutenção, né, pai e mãe nasce com cada criança que está ali, Sim. né, mas é importante saber mais ou menos, né, um limite, igual no início a criança está mamando o tempo inteiro, depois vai diminuindo a mamada, por favor, e às vezes o pai e a mãe com medo de vizinho, porque a criança está chorando, vou lá e começa a mamar. Aí tá, aí parte para a época das birras. É normal, criança e birra é quase que sinônimo. Uhum. Né, e às vezes a criança vai fazer uma birra por conta de uma chupeta, por conta de uma mamadeira, depois por um brinquedo, e ali já começa a dar o limite. Não, não agora, depois, né, agora você tem outras coisas, e aí quando parte para a questão mesmo do dinheiro, isso talvez fique um pouco mais fácil, porque a criança já vem acostumada com não.
né? A gente precisa ser frustrado, né? Os traumas, alguns deles, eles são necessários para a gente poder crescer. Porque se a gente não é traumatizado, se a gente, no sentido, bom sentido, vamos dizer, se é que Sim. pode se dizer, né? Aham. Quando a gente é frustrado, quando alguém diz não para a gente, e sabendo por que está dizendo não, né? Não é um não aleatório, simplesmente estou cansado, não vou te levar no parquinho, não. Uhum. Não, não vai agora, não é hora, está chovendo. Aí, o que acontece? A criança vai ficando sem limite. E aí entra a questão do dinheiro. E aí Uhum. eu queria só dar também um testemunho pessoal, né? Claro, Assim, claro, por bem antes favor. de ser psicóloga, Aham. né? Eu sempre tive uma relação muito interessante com dinheiro. Eu tinha mania de vender os meus brinquedos para o meu pai, porque eu gostava de comprar umas coisinhas, e Aham. aí no final a gente brincava de lojinha, e eu depois eu recolhia meus brinquedos, mas não devolvia o barão, porque eu sou da época da notinha do barão. Aham. Meu pai deixava uns trocos lá comigo, que sabia que eu ia comprar bala. Uhum. Depois comecei a vender perfuminho na escola, aquela coisa toda, e minha mãe e meu pai sabendo disso. Quando, infelizmente, teve uma época que a gente não pôde ter empregada, aí de início eu fui ajudando. Aí eu concordo plenamente com o que o Fabrício falou, né? Tarefas de casa, todos moram naquela casa, todos vão cuidar daquela casa. Pai, Uhum. mãe, o filho que já está ali começando a ter uma certa autonomia, ok, vamos cuidar. Só que no meu caso teve uma época que eu tive que cuidar foi de tudo. Além de levar meus irmãos na escola, eu tinha que arrumar a cozinha, fazer tudo o que a moça até então fazia. Uhum. Aí eu combinei. Eu falei assim, então tá, já que agora eu não vou fazer só uma coisa, que tal? Eu sempre fui da Uhum. turma do argumento, sempre fui muito argumentativa com meus pais, e aí eu consegui fazer na verdade eu tinha uma semanada. Uau, olha É, isso. ele dividiu, porque ela falou assim: "Ah, não, vai ficar difícil para você pagar todo mês, um mês, aí Aham. você esquece, então você me dá toda semana". Mas isso é um caso à parte, e foi Uhum. muito bem, né, direcionado para os meus pais, Sim. né. Aí eles me faziam, eu falei: "Então tá", então, tinha o cofrinho da caixa, Uhum. então eu tinha que colocar lá na caixinha, Sim. né, eles fizeram um cofrinho, eu tinha que colocar lá meu dinheiro, eu poderia gastar sim, porém, né, eu tinha que fazer cumprir toda aquelas As as regras, regras. nós Aham. nós 3 conversamos e combinamos. Uhum. Aí, ok. Percebe que sempre essa questão do direcionamento, Sim. né, ali você vai direcionando a criança e depois o adolescente. Isso quando eu comecei a assumir totalmente lá, eu tinha 12 anos. Uhum. Então eu já 11 para 12 anos. E aí sim, mas mesmo assim eu não tinha total controle do meu dinheiro, porque eu também não podia sair toda hora também para comprar. Sim, Tinha que sim. esperar, a hora que eles fossem ao centro da cidade comprar alguma coisa, aí eu ia com o meu dinheiro, e eles foram Você quer isso aqui? Ok. O seu dinheiro dá?" E aí? Aí eu já não dá. Eu também não tenho, às vezes eles tinham, mas eu também para mim também não dá para comprar. E aí, a questão do limite, aí eu fui, né, ali, falei: "Tá bom", frustrava, "Ai meu Deus, não dá para comprar", mas tá bom. O que que eu fazia? Juntava, não gastava com outras besteiras, para mim como eu queria por exemplo, eu queria eu sou da época do disco do dominó, sou da época do dominó, né, tia Fá eu queria comprar um disco do dominó, um LP do dominó. Eu sabia o preço, eles iam comigo na loja de disco, eu sabia o preço, então eu fazia as minhas economias para eu conseguir comprar o disco. Tudo programado, né, Exato, tudo, controlado, tudo dentro do do limite, limite. né, e é assim que a gente precisa, acredito que, dar sequência na vida, dessa da criança, né, esse ser humaninho que vem para a gente tão Aham, puro e que vai se envolvendo, né, com esse mundão de meu Deus, e que a gente cria filho para o mundo, e a gente precisa sim ter aí um direcionamento. Agora, a exato. questão envolvendo crianças que trabalham hoje Sim. é bastante delicada e vem crescendo cada vez mais por conta da internet até. Aham. Quando uma criança ou um adolescente começa a trabalhar, seja em filmes, publicidade, tal, eu gostaria de perguntar para o nosso professor qual que é o papel dos pais na administração desse dinheiro, porque hoje a gente falou sobre a atriz Larissa Manoela, porque a gente quis dar uma base, né, referente a dinheiro entre, de adolescentes e administração dos pais.
mas hoje é natural, porque tem essa questão de influencer, tudo, então Uhum. o adolescente ele começa a ganhar dinheiro dessa forma, e tem gente que acerta tanto e que ganha um dinheiro bom. E aí vem a administração dos pais. Como é que o pai deve administrar o dinheiro desse adolescente em uma fase da vida que ele ainda não está preparado para trabalhar com a economia, professora? Tem que ver se os pais também têm essa. Uau! Boa, Esse é que é o bem problema, Verdade, né? lembrado, bem verdade. É. lembrado. A gente, eu sempre ouço, eu vou criticar um pouco aqui os tais Sim. dos coaches de finanças, né? Aham. Sabe aquele pessoal que fala assim, não, se você colocar R$ 100 por mês, guardar R$ 100 por mês, em 10 anos você consegue ser milionário, essas coisas assim, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. O Brasil é um país no qual a gente viveu, conviveu, eu sou um pouco menos novo que vocês, né? A gente conviveu com uma inflação muito elevada, a gente viveu um período de hiperinflação e por conta desse período de hiperinflação, as famílias recebiam dinheiro no quinto dia útil do mês, elas tinham que ir no dia quinto do útil do mês aos supermercados tocar, Uhum, porque no verdade. dia Uhum. sexto já tinha perdido 5% do valor, Exatamente. Era né. isso aí. Então, às vezes, o pessoal quer: "Ah, o brasileiro não entende de finanças, ou não entende as finanças pessoais". Não, lógico, né, a gente, durante décadas, a gente conviveu com uma inflação muito elevada e o sentido do receber dinheiro era pegar o dinheiro, correr para os supermercados tocar. Uhum. Isso tem uma influência, até na arquitetura das casas desse período, né, que É você tem lá verdade, Sim. uma dispensa. É, a despensa. Onde é despensa, que você né. tem despensa? Em que Uhum, país você tem despensa? Basicamente 2 tipos de país: países que têm invernos muito rigorosos, que uhum. exigem uma despensa grande para poder estocar alimento, e o outro tipo de país são países em guerra. Então, países em guerra, países que têm inverno rigoroso, são os países que acabam entrando nessa situação. Então, os pais, muitas vezes, não estão preparados para lidar com os recursos que as crianças que trabalham, né? E aí a gente precisa também qualificar, né? Que tipo de trabalho é esse que nós estamos nos referindo. A gente tem esses pequenos youtubers que estão recebendo um volume gigantesco de dinheiro, que é bastante desproporcional, mas infelizmente no Brasil ainda é uma realidade de crianças que trabalham, não por uma questão de poder ter acesso a alguma coisa, como um youtuber para poder enriquecer, mas sim para complementar a renda familiar. Uhum. Então a gente já tem, assim, essa realidade das crianças, como a Larissa Manoela, como esses pequenos youtubers que estão recebendo um volume muito grande de dinheiro, é uma realidade muito pontual, muito Peculiar. específica, Uhum. que não retrata a realidade do Brasil como um todo. Sim. Esses casos, eles são mais fáceis de serem tratados, porque aí você pode ter a contratação de, equipes de finanças especializados para lidar com finanças, equipes de escritórios de advocacia que vão fazer uma gestão inteligente dos recursos da família para poder, deixar a situação como um todo favorável, de tal maneira que, nem que a criança acha que possa tudo, mas também não pode, já que tem os recursos, não frustrar de tudo. Então, achar o caminho do meio é uma coisa Uhum. muito difícil do ponto de vista Uhum. aí, eu não vou entrar na minha área, né, aí é a área da Fabiana, tá. Aham. Mas, assim, do ponto de vista da gestão das finanças, quando você tem um excedente de recursos, é muito mais fácil. Uhum. Lógico, você tem aqueles casos de famílias que têm muitas posses e estão endividadas e não tem nenhuma reserva financeira. Mas aí são questões muito específicas que não correspondem à realidade do povo brasileiro. A realidade do povo brasileiro é receber um salário baixo, né, em média. Eventualmente, você vai ter crianças que vão entrar no mercado de trabalho, muitas vezes saindo da escola porque precisam e não porque você tem a possibilidade de um acesso a um meio específico que vai fazer com que a criança consiga ter, a possibilidade de estar no YouTube, de estar num canal de Uhum. TV ou alguma coisa desse tipo, recebendo Uhum. muito dinheiro por isso. Sim. E aí, lidar com essas questões é uma tarefa de você separar o que a gente chama, né, de, casos pontuais, que a gente chama de anedóticos, e aquilo que tem uma relevância estatística do ponto de você pensar em, por exemplo, em políticas públicas, Uhum. e aí isso é mais delicado desse ponto de vista.
Agora, do ponto de vista de uma vez que a família tem condições de ter acesso a esses recursos financeiros, se a família não sabe como lidar com essas finanças, o mais recomendado é procurar a ajuda de um profissional de finanças Uhum. pessoais, né, que você tem inúmeros profissionais sérios que fazem a coisa de uma forma transparente, que explica quais são as aplicações, que não vai entrar em criptomoeda jogando dinheiro, dizendo, achando que vai ficar bilionário. Não vai, né? Então, Uhum. só esses cuidados básicos que tem que ter. Saber diferenciar quais são as aplicações financeiras, ter os objetivos estabelecidos de curto, médio, longo prazo, que é finanças pessoais básicas, né? Sim. Precisa ter os recursos de curto, médio e longo prazo. O que que eu preciso? Quais são os meus planos financeiros para a vida? E outra coisa que a gente precisa saber também, quais são os riscos envolvidos em determinadas aplicações financeiras que você Uhum. efetua. Umas vão ter um risco maior, outras vão ter um risco menor. Vai depender do perfil de quem está gerenciando os recursos da família e aí a forma como isso vai ser repassado à criança vai depender dos próprios valores familiares, vai depender Uhum. eventualmente, se a pessoa não sabe lidar com isso, também procurar ajuda profissional para Uhum. lidar com o Exato. caso, né. Perfeito. É Né? aquela história, se a gente não sabe, não tem condições de lidar com alguma coisa, existem sempre profissionais que vão saber lidar com isso. Então, procurar Exato. ajuda profissional. E eu posso fazer Exatamente. até, mas é nessa de procurar uma terceira pessoa, né, um Uhum. profissional, talvez possa vir também a ajudar a evitar esse conflito que houve, como lá no caso Da da Larissa Larissa, Manoela, porque claro. talvez se eles tivessem desde o início, né, dado essa função, essa responsabilidade para algum escritório, né, de contabilidade, de economia, para poder gerir Uhum. as finanças dela, talvez porque aí entra aquela questão também da hierarquia familiar, né. "Ah, eu sou Uhum. sua mãe, sou seu ou então eu sou seu pai, eu que mando, eu mando em Sim. você, por enquanto você está aqui, então". Só que foi tomando uma proporção tamanha, no caso dela ali, que Sem retorno, que né. foi dar na questão do milho da Exato. praia, né, Aham. mas assim, isso acontece também mesmo quando não envolve dinheiro. A gente vê às vezes na prática clínica, que as pessoas já estão lá, alcançando uma certa já alcançaram a maioridade e os pais ainda querem controlar as decisões, a vida, às vezes até a decisão profissional, qual a carreira que aquela pessoa vai, Seguir, trilhar, trilhar, né, e aham. sem considerar o que ela quer. "Ah, mas é Exato. tradição familiar", e às vezes a pessoa não quer. Ela quer, às vezes, né, a tradição familiar é serem todos, da gastronomia, e a pessoa quer fazer outra coisa, quer ir para o Uhum. direito, quer ir para a economia, para a psicologia, enfim, né. E aí, às vezes, usa do dinheiro, Uhum. também é uma forma também de você ali controlar a pessoa. Agora, Fabiana, eu te pergunto, essa Hã. questão psicológica, né, Aham. porque tem uma questão psicológica envolvida nisso tudo, Sim. principalmente quando se fala em dinheiro, porque o dinheiro ele alimenta um ego, ele alimenta Uhum. um poder, Exato, ele dá né, essa então sensação de a poder. criança ela ainda não tem noção sobre esse superego, esse poder e de repente o que o dinheiro pode proporcionar para ela. Mas ela vendo, porque a criança é espelho, então ela vendo as Aham. atitudes dos pais que são os administradores, né, ela pode, direcionar para um caminho. Eu gostaria que você explicasse rapidamente, porque já são 8h32 e nós Aham. temos perguntas dos telespectadores, o pessoal está participando com a gente, então eu gostaria Sim. que você explicasse para a gente, a questão psicológica, como deve ser a abordagem e quando a família, ela precisa entender que é necessário buscar uma ajuda psicológica para a gestão da economia da casa, quando a gente trata de dinheiro, recurso oriundo, vindo, Da né, de criança, trabalho da criança e do adolescente. Quando eu digo isso, é nessas questões, no caso da Larissa Manoela, no caso uhum. desses youtubers que são crianças, mas que estão sim trabalhando e ganhando dinheiro. Né, é quando o dinheiro começa a interferir de forma negativa na relação pai-filho, mãe-filho, mãe-filha. Né, você está perdendo a mão ali e aí você tem que ser muito humilde, enquanto pai e mãe,
enquanto ser humano, e perceber, olha, a minha relação está começando a ficar meio estridente, ele está começando a arranhar um pouco com meu filho, com Uhum. a minha filha, e procurar ajuda. Sim. Aí é interessante, vai para uma terapia familiar, vai para uma terapia individual, né, caso seja necessário. Geralmente, quando a gente faz terapia de casal ou terapia familiar de grupo, as pessoas envolvidas, é bom também que faça individual. Então, Uhum. é interessante e lembrar que são pais, não são donos daquela criança, daquele adolescente, daquele filho, né. Muito Como bem. você bem disse, a gente cria filho para o mundo, os filhos não são nossos, eles estão sobre nossa responsabilidade, e o vínculo, ele vai para a vida inteira, o vínculo afetivo, mas eles não são nossos, não são propriedades nossas, e o dinheiro deles também acaba que também não, a gente está ali para ajudá-los, orientá-los a como investir esse dinheiro, como gastar. E lembrar que, o poder, ele tem sempre 2 faces, né, ele traz essa coisa, assim, que a gente acha que pode ganhar uma, porém, contudo, todavia, traz também responsabilidade e muita responsabilidade. Quem está no poder, quem está no comando tem responsabilidades maiores do que quem está sendo comandado, isso é óbvio, né. Maravilha, que fala magnífica. Por favor, Posso professor, vamos ter uma lá. parte aqui também? Claro, claro. Eu vou falar um pouco de finanças comportamentais também, que é Uhum. uma parte que muitas vezes, quando se trata de finanças pessoais, a gente também tem que falar da parte de finanças comportamentais. Aham. E é interessante essas teorias econômicas e da teoria do marketing em geral, que diz o seguinte: o marketing, a economia, ela não cria necessidades. As necessidades, elas estão aí colocadas, Isso. e aí simplesmente a economia, o marketing e tal, vai fazer com que você redirecione os produtos e os serviços para atender a essas necessidades, certo? Não é isso que se Certo, é fala? bem Então, exatamente. o problema é que eu vou ser um pouco crítico dessa linha econômica. Não é bem assim, tá? Agora eu vou falar um pouco da história da economia Aham. capitalista do início do século XX, né? Edward Bernays, não sei se vocês já ouviram falar nessa pessoa, Edward Hum. Bernays, Hã. mas você certamente conhece o tio do Edward Bernays, se chama Sigmund Freud. Aham. Oh. Acho que conhece, né? Um pouquinho, É, né? é um conhecido muito Então, querido. um pouquinho, né. Então o Aham. que que acontece? O Edward Bernays, ele é considerado o pai das relações públicas. Ele pega toda a teoria do Freud e adapta isso para canalizar todas as Olha. frustrações, todos os sentimentos negativos que as pessoas têm para o ato do consumo. Ele direciona todas aquelas frustrações e tudo, então as pessoas muitas vezes não entendem que elas estão sendo bombardeadas diariamente por um volume gigantesco de marketing, de publicidade, propaganda, para fazê-la se convencer de que eventualmente ela precisa comprar um produto ou um serviço que de verdade ela não precisa daquilo. Então, Uhum. muitas vezes as pessoas, aí que tem a questão comportamental, né? Uhum. Quando a pessoa vai comprar por impulso, e é isso que exatamente as empresas Que querem, elas é não querem que exato. as pessoas pensem no que elas estão comprando. Uh-uh. Elas querem que as pessoas comprem por impulso. Que ela passe na frente de uma loja, veja um produto e vai lá e compra aquele produto mesmo sem estar precisando. Isso afeta diretamente as finanças pessoais. Então, um convite que eu faço para as pessoas toda vez que eu vou tratar de finanças pessoais e comportamentais é refletir sobre o ato do consumo em si. Boa. Porque a gente vive num sistema econômico que a gente é compelido a consumir toda hora, né? A gente tem os presidentes de todos os países querendo que os seus cidadãos consumam. Não, vá lá comprar, compre, compre, porque o consumo das famílias é aquilo que gira as engrenagens do sistema econômico. Mas muitas vezes o consumo ele é efetuado de uma forma irracional, irrefletida, e isso não é uma coisa acidental. Isso é uma coisa propositalmente construída. Uhum. Então, o convite que eu faço para as pessoas é o seguinte: quando você quiser consumir algo, né, então é a base de tudo, né? Faça o seu planejamento familiar. Hoje tem aplicativos para celulares que ajudam no controle das Aham. finanças pessoais. Baixe esses aplicativos, pode confiar. Os nossos dados estão expostos mesmo. Não, não vou expor meus dados. Não, seus dados já Já estão estão, esse navio já partiu faz uma década, pelo menos, né? Sim. Então a gente, infelizmente, tem os dados expostos. Então, já que a gente tem os dados expostos, pegue um aplicativo, ou use o Excel, ou use na anotação ali no lápis, mesmo na ponta do lápis, Aham.
e faça o controle das suas finanças pessoais. E planeje o seu ato de consumo. Planejamento. Planejamento. Exato. Tem uma coisa que eu sempre falo que é o seguinte: quando você for comprar alguma coisa, pergunte-se o seguinte: se eu não comprar essa coisa, o que acontece na minha vida? O que muda na minha vida? Se a resposta for nada, provavelmente você está efetuando um ato de consumo por impulso, que pode ou não ter implicações na sua vida pessoal. Então a gente está vendo que o endividamento das famílias chegou Uhum, a um volume de 77%. uhum. Isso significa que as pessoas estão se endividando para eventualmente comprar coisas das quais precisam e eventualmente coisas de que não precisam. Exatamente, É, Então agindo por esse é o impulso, ponto. né. e entra uma outra coisa também, que aí esbarra na adolescência. A gente Uhum, quer ser aceito, a sim. gente quer fazer parte do grupo. O ser humano, por mais individual que nós sejamos, cada um de nós, a gente tem a nossa individualidade, mas a gente quer sempre fazer parte do grupo. Então a gente tem que, para a gente fazer parte daquele grupo, o que que a gente precisa fazer? E muitas das vezes passa pelo consumo, né? Então Perfeito. eu tenho que ter um Nike, eu tenho que ter um Mizuno, sei lá. Aí, Uma há uma marca para marca. fazer parte daquela tribo, né. Exatamente. Ou Aham. então, aquele tipo de bottom. Eu também costumo falar isso com meus pacientes. Isso que você vai comprar vai influenciar de que forma no seu dia a dia? Você precisa mesmo disso? Eu faço isso, né. Aí entra essa questão também lá dos meus pais também, Da da criação, né. criação, né, que Exato. aí vamos lá de novo, né. Você realmente está precisando? Se você colocar isso aí, que você vai tirar o quê? Né. Pra onde você vai usar? Onde você vai comprar? Você está É, precisando é assim, mesmo? né, você gasta o dinheiro que você não tem, para Não. comprar uma coisa que você Não 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 precisa. precisa, precisa. para agradar uma pessoa ou para mostrar uma pessoa que não sabe nem que você existe, Exato. né, só para poder alimentar e fazer parte de uma tribo. É, Então a gente precisa parar, prestar atenção exato. e a fazer uma análise, né, na hora do gasto aí, para a gente poder ter uma economia, que faça parte da sua realidade. Agora, Exato. eu vou ter que cortar vocês, porque Aham. assim, ó, nós temos que responder os nossos telespectadores. Ai, Aí, a gente vai fazer o seguinte: 8h41, a aham, conversa tá maravilhosa, o bate-papo tá muito bom, mas 9h05 a gente tem que entregar o programa. Eu, por mim, ficaria ai, aqui o dia todo conversando com vocês, né? Falar aham. sobre economia, falar sobre comportamento, é tudo muito bom, mas a gente precisa seguir aqui as nossas regras, então a gente tem que entregar o programa 9h05 e os nossos telespectadores estão aguardando a resposta de vocês dois. Então, o que a gente vai fazer? Uma pergunta, um responde, outra pergunta, outro responde, e responder da forma sucinta para a gente poder, até 9h05, atender o máximo de telespectadores que a gente puder. Aí Aham. depois vocês vão ficar para gravar as respostas dessas perguntas que a gente, né, não vai conseguir atender, porque a gente, claro, não vai conseguir atender todo mundo, porque tá chovendo pergunta lá, e a produção tá desesperada. Manda ver, produção, vai mandando pra gente aí. O Lucas, do Jardim Chapadão, o que você acha mais eficaz para ensinar adolescentes a cuidar do dinheiro? Mesada com regras ou liberdade total de uso? Essa pergunta vai para o nosso professor. Então, novamente, né, Lucas, isso vai depender de que tipo de valores familiares você pretende passar para os seus filhos, né? Perfeito. Se os seus valores eles vão mais na linha da questão do dinheiro como um mecanismo de compensação, então a mesada seria mais eficiente. Agora, se a sua ênfase é na colaboração, no papel da integração na família e na sociedade, talvez a mesada não seja a forma mais eficiente, né? Talvez a forma mais eficiente seria convencer a criança de que ela deve participar das atividades da família, independentemente dela ser ou não remunerada financeiramente. Muito bem, oito h Exato. 42 seguimos, produção, pode mandar. A Mariana do Cambuí, quais são os efeitos psicológicos em adolescentes que percebem que seus pais usam o seu dinheiro de forma abusiva? Nossa psicóloga responde a Mariana. Os mais nocivos, Mariana, né, a pessoa vai se sentir infringida, tal qual como qualquer outra pessoa que se percebe abusada, né, vai se sentir invadida, né, ali desrespeitada nos seus direitos, no seu direito à individualidade, a seu direito à decisão. Então é interessante, né, que isso não ocorra, mas infelizmente o dinheiro, por essa questão do poder, ele costuma às vezes provocar isso, os pais vão, né, tentar manipular a criança, o adolescente, ele controlar através do dinheiro. Então, é o mesmo efeito de uma pessoa de qualquer idade que passa
por abuso, Uhum, infelizmente. E aí ajuda profissional em cima. principal, né, Principal. precisa de uma ajuda É. psicológica, é uma ajuda profissional. Vamos lá, 8h43, Diego da Vila Industrial, como a educação financeira na adolescência pode ajudar a prevenir dívidas e dificuldades na vida adulta, professor? Diego, muito obrigado pela pergunta. Essa é muito boa, né? É. A gente muitas vezes não lida, não sabe lidar com o dinheiro, porque aquilo que eu havia explicado, né? A gente passa ao longo da vida, tem as questões sociais e econômicas na formação da própria economia brasileira, e isso muitas vezes dificulta o entendimento. Então, aí você tem vários aspectos a serem considerados, assim, da não capacidade da criança, do adolescente, lidar com o dinheiro. Primeira questão básica, matemática, tá? Então, uma sugestão que eu dou sempre é que as pessoas aprendam matemática financeira e que aprendam matemática financeira, principalmente para saber de que lado você está do muro. Se você está do lado do muro daqueles que você tem uma sobra financeira para aplicar a juros, ou se você está do lado do muro que você precisa captar dinheiro emprestado de instituições financeiras para remunerar aqueles que estão do outro lado do muro e principalmente o topo da pirâmide, que são as grandes instituições financeiras. O nosso sistema econômico empurra o máximo de pessoas possíveis para o lado do muro em que elas precisam se financiar para poder exercer o ato de consumo. Então, assim, o que eu falo sempre é o seguinte: pense bastante a respeito da sua relação com o consumo, principalmente para que você não precise ficar do lado do muro, no qual você precise pegar dinheiro emprestado. O Brasil, campeão mundial dos juros no mundo. Então, frustrações, né? Você vai ter frustrações porque o dinheiro não vai chegar no final do mês, né? Que a gente fala que é o sobra mês no final do salário e não salário no final do mês, né? É. Então, quando isso acontece, isso vai gerar. Como é que é aquela história? Dinheiro não traz felicidade, mas a Mas a Uhum, falta falta do de dinheiro dinheiro traz pode tristeza. trazer problemas uhum. psicológicos, problemas no casamento, problemas familiares. Então, todo esse tipo de coisa pode acontecer se, desde a adolescência, as pessoas não se prepararem para enfrentar o futuro, a vida, com relação à gestão dos seus recursos financeiros. Muito bem, professor, 8h46, abraço grande para você. Está acompanhando, né, o nosso Estúdio Câmara. Hoje nós estamos falando sobre economia. Adolescentes que ganham dinheiro com redes sociais podem desenvolver distorções sobre valor pessoal e sucesso? Uau, Patrícia, boa pergunta. Ela é do Mesmo. Taquaral e a nossa psicóloga responde. É você, Fabiana. Pode, não só pelo dinheiro em si, mas por essa questão da exposição, né, da gente se sentir poderoso, conversando com o público e o público respondendo. Lógico que vão ter aqueles lá que vão estar, falando, criticando, mas não é só o dinheiro, sabe, Patrícia? Vai mais além. O dinheiro e essa possibilidade de você ditar moda, ditar comportamento. Porque os influenciadores, eles fazem isso também, né. Sim. A gente vê aquela menina, a nora do Leonardo, ela tá com a linha de maquiagem e todo mundo saiu comprando para ficar Exato. parecido com ela, Uhum. né. A gente teve a Todinho por muito tempo, ela também foi influenciando as pessoas ali a consumirem, a comprarem, a agirem de determinada forma, Uhum. até que ela mesma acabou escorregando, derrapando um pouco aí, e agora ela está um pouco, acho que cancelada, cancelaram ela, né, chega nela. Mas para você ver, vai além do dinheiro, Exato, né, ele é só exatamente. mais uma ferramenta desse poder, dessa Esse busca do poder, poder. esse mundo, né, que é um É, mundo, assim, que a gente precisa ter um certo conhecimento para a gente não derrapar e não escorregar. Vamos exato. lá, Posso professor, fazer os 30 claro, segundinhos de 30 segundinhos de complementação? Aham. complemento, vai lá, professor. Esse negócio dos influenciadores digitais é muito interessante, né? Tem um vídeo que está circulando na internet que pegaram vários desses influenciadores digitais que estavam no evento e foram perguntar para esses mirins, né, Uhum, crianças e tal. sim. Geralmente é filho de pessoas muito ricas. Quanto é que era o salário mínimo do Brasil? Ah, Eles Eles não sabiam. falavam 20.000, nossa. 15.000, 30, uns valores assim. Então, é assim, uma distopia total, né? Uma dissonância total, se for dizer distopia errado, né? Uma Aham. dissonância total com relação à realidade brasileira, né? As pessoas não Uhum. sabem que o salário mínimo é R$ 1.500, né? Então,
muito cuidado até com isso, porque essas pessoas, esses influenciadores, principalmente os mirins, eles não têm a mínima noção da realidade e eles passam essa falta de noção da realidade para os seus influenciados. É, Então isso gera uma relação doentia até com relação às finanças. Muito exatamente. bem, é isso mesmo. Vamos lá, gente, Aham, continuando por aqui, a hora passando rápido demais, tá. hein, que coisa. Rafael do Jardim Olina, é recomendável abrir uma conta bancária no nome do Gostei. filho para que ele comece a controlar os seus próprios gastos? E aí, professor, hein, é bom, não é? Até que ponto? Rafael, muito cuidado com isso, tá? Pode ser uma boa se a criança ou adolescente, né, já tem maturidade suficiente para lidar com o dinheiro. Mas isso pode ser também um tiro no próprio pé, no sentido de que se a criança o adolescente, né, se não conseguir gerenciar isso, isso pode gerar, além de uma frustração psicológica, pode gerar um problema financeiro, porque Uhum. eventualmente você tem lá um cheque especial, a criança, né, e hoje em dia, assim, por exemplo, tem um problema sério, que é o problema das bets. É. Uhum. Então, isso, de novo, aquela questão do impulso, né? A pessoa entra naquelas bets por impulso, achando que vai ter um ganho fácil de dinheiro, e a banca sempre ganha, tá? Isso é uma máxima, né, dos Aham. jogos. Então, muito cuidado com isso. Você pode ter a sua conta bancária, oferecer a possibilidade do adolescente gerenciar a conta bancária, mas é prudente que, se isso for feito, que haja um acompanhamento bem de perto pelos responsáveis, porque isso pode gerar um problema financeiro. É, aí talvez seria interessante então até a conta poupança, até resgatar a questão da poupança, porque Sim, aí talvez também. eles vão ter um pouco mais Isso. de limite, a Uhum. criança ou adolescente, e os próprios pais também um pouco de controle, porque se Por dá, exemplo. né, um cartão, por mais que você coloque um limite no cartão um pouco menor, às vezes a criança tem lá o jeito, principalmente o adolescente, o jeitinho, a tal da manha, para conseguir aumentar, e tem alguns cartões que oferecem, se você vai lá e aumenta Uhum. o limite dele, né, Isso. de compra, né. É, Eu tem que sou da ter época Aí do cheque, né, é, eu então também, eu você tinha que fazer o também. cheque e Ah, anotar no canhoto quanto você tinha gastado, né, sim, e sim. aí Exatamente. muitas vezes a gente não anotava no canhoto. Não, Hoje em dia esquecia. isso é tudo digital, mas isso não necessariamente vai significar um controle dos gastos, porque a pessoa vai Exato. passando, mesmo que seja cartão poupança, ela vai passando achando que, né, Que tá Que bom, que tem, é, tá né? indo e se não vai. houver o controle Uhum. estrito, a pessoa pode entrar não que entre em juros de cheque especial, mas vai acabar com o dinheiro, né. É, aí entra numa Exatamente. outra coisa também que a minha língua tá coçando desde a hora que a gente Então começou vai, também, oito h é a questão 51 vai é a lá. questão do vazio, o Hum. Uhum. vazio existencial, é o tal do vazio. Porque às vezes quando você vai comprar alguma coisa, adquirir, você tá querendo tampar um vazio, É, e um que é vazio que não vai ser tapado com a com dinheiro, com compra, né? aquela compra, Isso é né. Aham. culpa do Edward Bernays, tá. É, não, nossa, do tio dele, de todos nós, era a questão Não, do é do auto Edward, o tio dele odiava ele, né. né, a questão do aí a importância do autoconhecimento, de você Uhum. saber seus valores, saber os seus limites, saber quem é você no mundo ali, né, ter essa noção. Lógico que com o tempo você vai não é assim, e não é o processo de autoconhecimento não é algo que não seja dolorido, é muito dolorido você Sim. ter contato com as suas sombras, e não é dando um docinho para si mesmo, né, ou seu pai ou sua mãe de início te dando esse docinho água com açúcar, e depois você começa a comprar um negocinho aqui, um tênis, um relógio, um bottom, uma maquiagem que vai fazer você melhorar. É a questão do autoconhecimento e lembrar o vazio, às vezes, ele é importante, porque para ter coisa nova, para você adquirir conhecimento, precisa estar vazio, Olha aí, muito né. boa fala. Vamos lá. Perguntas, perguntas. Manda ver, produção 8h52. Pessoal lá trabalhando bastante, né? É nosso grupo mais trabalhando e atendendo você. Olha aí, ó, a produção trabalhando muito do outro lado. A Tainá, Barão Geraldo, a forma como os pais falam sobre dinheiro em casa influencia na autoestima e no senso do valor dos filhos? Vai lá, Fabiana. Ah, sim, né, toda e qualquer fala dos pais a respeito do dinheiro, do trabalho, vai influenciar sim, né, a criança ou adolescente na relação tanto com o dinheiro quanto com o trabalho. Essa coisa: "Ai, a gente nunca tem dinheiro. Ai, eu nunca tenho dinheiro". Ai, pede para o seu pai, pede para sua mãe, aquela coisa Uhum. toda. Então a criança vai se sentindo insegura: "Pô, a quem eu vou recorrer? Quem é que vai suprir as minhas necessidades ali? Ah, a gente não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo". Mas você vê dinheiro entrando em casa, né, então é preciso chegar e conversar. A gente está perdendo isso aqui, ó, o olho no olho.
cada vez mais. Aí você soca um celular na criança, que ali vão ter propagandas, que vão estar ali estimulando ela a adquirir aquilo que é interessante ligado àquele joguinho, àquele desenho que ela está vendo. E aí? E o olho no olho? E aí a relação do dinheiro fica como? Tal qual a relação interpessoal. E às vezes, no lugar de você olhar para o seu filho, conversar com ele, você dá um dinheiro. Você coloca para ele comprar um acessório novo para um joguinho, do bonequinho do joguinho, para a criança te deixar em paz. E aí, lá na frente, isso pode ser devastador, porque, né, a gente vai envelhecer e a gente não criar vínculo, já vamos dar um salto, peço licença para dar um salto lá na frente. Lógico que nem todas as pessoas que estão numa casa de repouso, elas estão ali, né, porque foram simplesmente abandonadas, mas porque talvez, muitas das vezes, elas não ensinaram os filhos a cuidar de si mesmo e cuidar deles, não teve esse vínculo, essa relação. Então, quando esse pai e essa mãe envelhecem e ficam debilitados, ai meu Deus, aí colocam no asilo, muitas das vezes colocam mesmo, eles não vão lá visitar, que é diferente daqueles que vão morar no asilo, Uhum. entendeu? Percebe que é uma coisa que a gente Sim, está aqui claro. conversando sobre a adolescência, falando sobre o financeiro, Aham, mas a gente mas está indo lá na frente, exato, e olha né. como que tudo reverbera, tudo está Uhum. muito interligado, não tem como Sim. desmembrar. Então é bom de vez em quando a gente dar essas pinceladas e lembrar que a gente está indo, É né, verdade. a gente está Vamos aqui de lá. passagem. 8h55, vamos lá então, produção, manda ver. Tem perguntas caindo sem parar, e a produção, uau, vamos, vamos, então vamos! Carlos do Jardim Nova Europa. Existem ferramentas digitais que ajudem pais e filhos a organizarem juntos um planejamento familiar, financeiro, né? Tem, né, professor? Tem sim. Tem sim, Por Carlos, boa favor. pergunta. Hoje em dia, né, aquela história, né, a evolução da tecnologia, ela pode servir tanto para o bem como para o mal. Você tem a tecnologia servindo para o mal, com essas redes sociais, com esses controles que estão fazendo as pessoas brigarem, perderem os almoços de família, perderem a Uhum. convivência, atrapalhando Uhum. a vida psicológica e tudo, né? Social, Conforme a emocional. social, conforme a Fabiana que falou. Mas também existe aspectos positivos. Você pode usar, tem inúmeros aplicativos para celulares que ajudam no controle das finanças pessoais, com notificação, vai dizer se você. Aí você estabelece eventualmente as metas que você quer ter para ter o gasto, que é aquela história, né? Se você sair com R$ 50 no bolso de manhã, você volta de tarde e acabaram os Nada. R$ 50 e você não sabe Uhum. onde gastou, E se né? bobear ainda está Exato. devendo, E isso, É. exatamente, né. né? Então, o controle, hoje em dia, como tem o Pix, essas coisas todas, essas ferramentas dos aplicativos celulares, hoje em dia ajudam bastante no controle das finanças pessoais. Basta que a pessoa se informe aí quais são os aplicativos, não vou fazer propaganda de nenhum, porque, né? Uhum. Mas aí a pessoa pesquise quais são esses aplicativos para celulares e usem a tecnologia em seu favor. Muito bem, 8h57, dá tempo para mais uma, produção? Dá? Então vamos, o Eduardo do Jardim Proença. Até que ponto os pais devem interferir nos gastos dos filhos adolescentes com o próprio dinheiro? Bom, aí tá falando dos gastos, né? Uhum. Então, aí pelo jeito, é tipo assim, eu quero comprar um negócio aqui, quero comprar um iPhone, né? E o dinheiro é meu, vou lá e compro. E Vamos aí? planejar juntos, né. É aquilo que eu contei da minha experiência pessoal. O dinheiro que você tem agora, dá para comprar? Você consegue, e se você comprar o iPhone, vamos usar o iPhone, se você comprar o iPhone e de repente quiser comprar um pudim para você comer, você vai ter dinheiro para o pudim também? Não. Então vamos lá. Então vamos devagar, vamos poupando, vamos estabelecendo prioridades. Uhum. Aí é a questão da orientação, não é a imposição. Muito bem. Fazendo a criança refletir, né, o adolescente Orientação, não imposição. exato, Gostei. Muito bom, muito bom. né. 8h58, produção, vocês que mandam aí, vai lá, vai mandando que a gente vai falando aqui. Caio, do Parque Prado. Como os pais podem ensinar sobre investimentos básicos para adolescentes sem tornar o assunto complexo demais, sem ficar muito pesado, né? Vamos lá, ensinar, a gente vai falar com o professor. Ih, Caio, é uma notícia para você. Investimentos, assim, bom, primeiro matemática, né, matemática, e aí tem as pessoas que têm facilidade com a matemática, tem outras pessoas que têm dificuldade com a matemática. Então, o que é básico para uns pode ser não básicos para outros, né. Então quem tem dificuldade com matemática básica,
eventualmente vai ter dificuldade para compreender os investimentos. Como ensinar os adolescentes a questão dos investimentos, né? Aí quando você fala investimento, eu estou supondo que você está falando de aplicações financeiras. E aí, hoje em dia, tem que tomar muito cuidado, porque tem, como eu falei no início do programa, Uhum. aqueles coaches de finanças que passam naquelas propagandas das plataformas, dizendo assim, não, se você colocar R$ 100 aqui, eu prometo para você que em 5 anos você vai estar milionário. Hum. Pode acontecer? Pode acontecer, mas é aquela história que a gente chama da diferença entre um caso anedótico, que uma pessoa conseguiu isso, e aquilo que é estatisticamente relevante para toda a sociedade. Então, o que é relevante estatisticamente para toda a sociedade diz o seguinte: você precisa ter o controle das suas finanças pessoais em primeiro lugar, saber exatamente quanto que você ganha, quanto que você está gastando, e aí envolver o adolescente nisso, porque muitas vezes os pais querem, até meio que por medo mesmo, não posso falar para o meu filho, porque eu tenho medo que ele fale para o vizinho, fale para uma outra pessoa, Uhum. mas não precisa envolvê-lo, explicar, olha, papai e mamãe têm esses valores que estão entrando, mas a gente tem esses gastos com moradia, com transporte e tal, tal, tal. Então, Uhum. a sobra no mês ali é isso aqui. Mas a gente precisa também ter uma programação financeira, porque eu não posso gastar tudo e ficar sem uma reserva financeira. Uhum. A gente costuma falar o seguinte: em finanças pessoais, o primeiro gasto que você deveria fazer e que as pessoas não fazem, ou porque não tem condições, porque o salário é muito baixo, ou porque não pensam a respeito disso, é pagar o que a gente chama de o seu você amanhã. Pague o seu você amanhã. O que é pagar o Uhum. seu você amanhã? É pegar a primeira parte do dinheiro e guardar para eventualidades. Você pode ficar doente, precisar de um remédio mais caro, você pode ficar desempregado, Uhum. você pode ter um problema na família, você pode ter N fatores e, eventualmente, se você guardou o dinheiro, você vai ter de onde tirar o dinheiro. Se você não guardou o dinheiro, você vai ficar numa situação muito difícil, eventualmente você vai entrar daquele lado do muro que eu falei que não se deve entrar. Mas, assim, aplicações financeiras, você tem basicamente alguns fatores que você tem que considerar, que são as aplicações financeiras de baixo risco costumam ter também baixo retorno, de médio risco e de alto risco. E aí você tem que estabelecer os seus objetivos. O que você quer? Você quer comprar um carro? Você quer comprar um apartamento, uma casa? Você quer viajar? O que você quer fazer? Quais são, então, traçar objetivos para a sua vida e, com base naqueles objetivos, procurar eh, esclarecimentos. E aí você pode procurar plataformas de investimento que têm vídeos explicativos, sérios, não esses coaches de finanças, tá? E aí procurar informação. Tem livros especializados a respeito. Então, educação, né? A gente fala sempre isso. Conhecimento é libertação. E o não conhecimento te Uhum. aprisiona na ignorância e te aprisiona para você ser escravo, por exemplo, de pagar juros para instituições financeiras ficarem multimilionárias. Então, Muito a bem. resposta, infelizmente, é essa. Não tem resposta fácil, simples. É complicado mesmo. E a gente precisa ir desvendando isso e explicando para adolescente. Os pais muitas vezes não sabem, né? A maioria das vezes Pois não Exato, não é, sabe. sabe, não É. verdade. sabe. Gente, a última pergunta, 9:02, última pergunta com as considerações finais. Vamos lá. Bianca do Jardim Garcia, como calcular uma mesada adequada para adolescentes, levando em conta a idade e necessidades pessoais? Uau! Bianca, boa Calcular pergunta. uma mesada, boa pergunta. Vai lá, então, professor. É. Rapidão para a gente encerrar, responde a Bianca. Rapidamente, faça o planejamento familiar, veja quanto que você tem de disponibilidade para fazer o pagamento daquela mesada, se assim você desejar. Então pegue, primeira coisa, faça o planejamento familiar, entradas, saídas fixas, saídas variáveis, e aí Uhum. você coloca um percentual daquele valor que você considera adequado dentro daquele valor. Não tem um valor máximo, não tem um valor mínimo, mas é um valor que não comprometa a saúde financeira da família. Muito bem, professor Fabrício falando para a gente sobre economia, né, sobre a vida financeira e em especial
para os adolescentes. E conosco também a nossa psicóloga, Fabiana, trazendo informações preciosas aí para a gente adaptar na nossa vida, no nosso cotidiano. Eu quero agradecer a participação de vocês. Então, considerações finais. Fabiana, você viu que foi muito rápido. A gente não conseguiu atender nem metade do pessoal que está participando, mas a gente precisa entregar. O legal é que vocês vão ficar para poder responder essa galera. Então, desde já, meu muito obrigada. Eu que agradeço. Eu quero também agradecer uma pessoa que ela confiou em mim, né? A Karen. A gente trabalha juntas e ela falou, você não topa aí tudo, né? E que talvez iríamos, ou eu ou ela, e acabou vindo eu. Eu adorei estar aqui. Ai, que legal! Foi muito bom. Que legal, né? Muito bom. Também por mim teria ficado mais tempo, porque isso rende assunto, né? Rende conteúdo pra gente. Quanto mais informação, melhor. E o que eu posso falar para as pessoas, assim, conheçam-se. Né? Aquela coisa lá de trás, aquele nosso querido filósofo lá, conheça-te a ti mesmo. Isso é a base. Quanto mais você se conhecer, precisando, use da psicoterapia, né? Do serviço dos psicólogos, dos terapeutas aí, que hoje está mais ampliado, mas a partir do momento que você se conhece as suas necessidades reais, né? Subjetivas, as concretas, você vai longe. Principalmente você adolescente, você não fica refém das outras pessoas. Aquilo que a mãe da gente sempre disse, você não é todo mundo, leve a sério, você vai ver. Vai por mim, dá muito bem, dá muito certo. Maravilhosa, muito obrigada pela sua participação. Professor, gratidão e olha, muito boa a sua aula pra gente aqui hoje. Obrigada pela participação, considerações finais. Muito obrigado, Rúbia, pelo convite, obrigada à equipe da TV Câmara Campinas. E meu recado final é isso, complementando o que a Fabiana falou, uma vez que você conseguiu se conhecer, conheça as suas finanças pessoais, tá? Conheça, assim, é interessante, eu já dei aula várias vezes em cursos assim, de finanças pessoais, e muitas vezes eu dou aula em laboratórios de informática. Eu falo assim, ó, eu não vou chegar perto de vocês, eu só vou te passar uma planilha, você vai preencher essa planilha, não quero receber, você vai colocar o quanto que você recebe, o quanto que você está de gasto, aproximadamente, né? Sim. E é muito interessante. Você vê, assim, as pessoas fazendo assim, as contas, assim, e aí vai saindo o número em tempo real. Aí você vê as caras das pessoas assim... Nossa, eu não tinha noção de que era tudo isso que eu estava gastando. Então, conheça-te a ti mesmo e conheça os seus gastos para você não entrar do lado do muro em que você vai ter que pagar juros para enriquecer uma plutocracia. Muito bom, hein? Que maravilha, gente! É fundamental aí que os pais se mantenham atentos, né, aos riscos do mundo digital e não deixe de exercer a sua autoridade, pois a negligência pode ser prejudicial ao desenvolvimento da criança, né? Então, o equilíbrio entre supervisão e respeito à privacidade é a chave para uma boa relação de autoridade. A gente agradece você que está aí do outro lado, a gente agradece os nossos convidados, a nossa equipe, né? Ninguém faz nada sozinho, não. Você não tem noção, a galera trabalhando e falando aqui no meu ouvido, ó. O pessoal do Grupo Mais. Obrigada, gente. E amanhã nós temos Estúdio Câmara. Amanhã é sexta-feira, sextamos. A gente encerra a nossa série de adolescência e amanhã a gente vai falar de guarda compartilhada, mas é diferente. É uma guarda compartilhada de animais. É um acordo, né, entre os tutores que define como será a divisão dos cuidados com o animal em um caso de separação e que tem se tornado cada vez mais comum, especialmente em situações onde o bem-estar do animal é uma prioridade. Esse é o nosso tema de amanhã e o programa de hoje a gente vai entregando 9/7, atrasadérrima, mas super valeu a pena. Um beijo grande para você que está ligadinho na TV Câmara Campinas. Continue, a programação está sensacional. Ao meio-dia nós temos o Câmara Notícia e, claro, trazendo informações do Legislativo Campineiro e de toda a nossa metrópole. Pessoal do Grupo Mais fazendo aquela programação bem legal, trabalhando bastante para que você seja muito bem informado e tenha um entretenimento de qualidade. Combinado, gente? Beijo grande para todo mundo, nossos convidados, nosso muito obrigada mais uma vez. Você de casa, super valeu por nos ajudar a completar aí a nossa missão e não esqueça, as suas respostas vão passar na programação aqui da TV Câmara Campinas, porque eles vão ficar para responder você. Combinado assim? Beijo grande, até amanhã, fica com Deus e se cuida. Vamos prestar atenção aí nas suas finanças. Valeu, tchau, tchau.